E a gente continua analisando os desdobramentos da CPI da Covid no Senado e por isso a gente conversa agora com Acácio Miranda da Silva Filho, que é advogado especialista em direito penal, constitucional, internacional e também eleitoral. Olá, Acácio, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Nicole. É um grande prazer falar com você e com os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Obrigada, Cássio. E eu já gostaria de começar te perguntando qual que é a sua avaliação a respeito do que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou já nesse depoimento, nesse primeiro dia das oitivas da CPI da Covid-19. Como que você avalia do ponto de vista legal tudo isso que foi falado pelo ex-ministro? Ele pode, de alguma forma, esse depoimento acabar tendo alguma consequência jurídica para o presidente Jair Bolsonaro? O ex-ministro Henrique Mandetta fez o que todos nós esperávamos que ele fizesse. Ele pautou todas as ações tomadas durante a sua gestão à frente do Ministério da Saúde em critérios técnicos. Ele justificou as ações que foram tomadas naquele período e justificou também eventuais omissões tomadas durante aquele período. Eu acho que de todo este depoimento é necessário nós observarmos algumas partes, especialmente aquelas partes onde o ex-ministro Henrique Mandetta, na condição de testemunha, diz que todas as informações foram passadas ao presidente da República, todos os critérios técnicos foram indicados ao presidente da República, mas ele, presidente da República, optou por seguir outros caminhos. A partir do momento que um ex-ministro que estava à frente da pasta da saúde, no decorrer da pandemia, afirma que os elementos técnicos foram dados ao presidente e ele, por N razões, optou por não segui-los, a partir daí é possível nós indicarmos alguma forma de responsabilidade. É óbvio que é necessário que esses fatos sejam apurados, mas, confirmados esses fatos, a gente pode, inclusive, correlacionar a conduta do presidente da República com o artigo 85 da Constituição, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade. E teve uma outra fala do ministro Luiz Henrique Mandetta, ou melhor, do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, a respeito da cloroquina, de que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado mudar a bula, que vem junto com esse medicamento para que ele pudesse ser usado para o tratamento da Covid-19. Esse pedido chegou a ser feito à Anvisa, mas o diretor da Anvisa, o presidente da Anvisa, acabou negando esse pedido. Isso, de alguma forma, também acaba incidindo em algum crime, em alguma ação ilegal? É necessário nós atentarmos a duas circunstâncias, Nicole. Primeiro, o presidente da República o fez com base em critérios técnicos, o fez com base na sua opinião pessoal, ou ele o fez com base exclusivamente para justificar o seu posicionamento na utilização da cloroquina? Porque a partir do momento que nós compreendermos quais foram as razões que levaram o presidente a tanto, nós podemos estabelecer ou não a sua responsabilidade. Se ele o fez motivado por critérios técnicos, não há qualquer forma de responsabilização. Agora, se ele o fez motivado exclusivamente em aspectos políticos, há uma ingerência indevida do presidente da República na atuação da Anvisa, que é uma agência reguladora que dispõe de autonomia e dispõe de critérios científicos fundamentados para a tomada das suas decisões. Neste segundo aspecto, é possível que ele seja responsabilizado. Contudo, de qualquer forma, caso ele seja responsabilizado, essa responsabilização será mitigada uma vez que a Anvisa, seguindo esses aspectos relacionados à autonomia e à observância dos critérios técnicos,
não seguiu a determinação do presidente da República e não fez a alteração na bula da cloroquina. E como é que são os próximos passos a partir de agora? Eu sei que nós ainda estamos ali no início, né, de toda essa fase de depoimentos que foram marcados. A gente tinha a expectativa de que Nelson Teich, outro ex-ministro da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro, também deve depor. Eduardo Pazuello, a gente pode até falar sobre isso depois, mas ele acabou remarcando, né, o depoimento apenas para o dia 19, porque ele teria tido contato ali com pessoas infectadas pela Covid-19, mas o que a CPI, qual que é o limite, né, da CPI nesse âmbito da investigação? E quando você fala sobre colher provas, né, e se o próprio, por exemplo, o Ministério Público quisesse ir além, é o próprio MP que teria que pedir essas provas, acentuar essa investigação, aprofundar essa investigação, ou a CPI também poderia ir mais fundo nisso tudo? A CPI, Nicole, tem poderes equivalentes a uma autoridade judiciária, ou seja, um delegado de polícia das polícias civis dos estados ou um delegado de polícia federal. Significa que a CPI tem como principal objetivo colher elementos de autoria e materialidade. E dentro deste objetivo, a CPI pode ouvir testemunhas, pode interrogar eventuais investigados e pode até pedir a órgãos técnicos que esses façam a produção de determinadas provas. Todos aqueles elementos colhidos pela CPI serão indicados no relatório do senador relator e, a partir daí, serão encaminhados ao Ministério Público, para que o Ministério Público, após a análise destas informações, decida pelo oferecimento de uma denúncia-crime, decida pela propositura de uma ação de improbidade administrativa ou entenda pela necessidade da realização de novas provas. E, caso o Ministério Público entenda pela necessidade de realização de novas provas, ele poderá requerer que essas sejam produzidas pela Polícia Federal ou, dentro dos seus limites institucionais, o próprio Ministério Público poderá produzi-las. Disso, nós devemos entender que o Ministério Público não está vinculado ao que for decidido pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O Ministério Público tem a sua liberdade institucional, tem a sua autonomia funcional para tomar as medidas legais a partir do relatório da CPI. E a gente, bom, como eu mencionei agora há pouco, né, o ex-ministro também, Eduardo Pazuello, deveria depor amanhã, né, na quarta-feira. No entanto, ele disse que teve contato com algumas pessoas que estavam infectadas pela Covid-19 e por isso vai manter aquela quarentena, né, de 14 dias, só deve depor, portanto, no próximo dia 19. Qual que é a sua avaliação sobre isso, doutora Cássio, em relação a esse depoimento que era tão esperado, né, pela CPI, até mesmo mais do que, por exemplo, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, já que Mandetta já escreveu um livro a respeito dessa condução da pandemia, do período em que ele esteve ali à frente, né? Você acredita que esse adiamento do depoimento de Eduardo Pazuello pode, de alguma forma, impactar o andamento da CPI? Não. Primeiro, o ex-ministro Pazuello está exercendo uma prerrogativa sua, porque as pessoas, sejam elas testemunhas, sejam elas investigados, têm o direito de agendarem o seu depoimento de acordo com as circunstâncias, ainda mais no momento como este que nós estamos vivendo, relacionado a uma questão de saúde pública. Se ele teve contato com alguém que está infectado com a Covid-19, o protocolo médico, por razões óbvias, determina que ele não compareça. Contudo, o Senado Federal e os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito já demonstraram que não apresentarão o relatório sem que o ex-ministro seja ouvido. Portanto, serão realizadas todas as provas neste intervalo de tempo, até o dia 19, que é o momento onde há o agendamento para que ele seja ouvido. A bem da verdade, do
adiamento desse interrogatório, deste testemunho do ex-ministro Pazuello, nós podemos extrair duas informações. A primeira delas, o ex-ministro tem um certo receio das informações e das perguntas que lhe possam ser feitas, uma vez que ele esteve à frente do Ministério no momento mais complicado do ponto de vista de saúde pública. Em segundo lugar, o ministro algumas vezes criticou certas prerrogativas relacionadas ao contraditório e à ampla defesa estabelecidos pela Constituição. Contudo, neste momento, ele próprio faz uso destes institutos. Perfeito, a gente conversou agora então com o Dr. Acácio Miranda da Silva Filho, que é advogado constitucional, especialista também em direito penal, internacional e eleitoral. Obrigada, doutor Acácio, pelas suas explicações. Uma boa tarde para você e até uma próxima. Obrigado, Nicole. Sempre um grande prazer falar com você, querido, e com os nossos ouvintes e telespectadores. Até mais.